Etapas no deserto. Partida para o deserto. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, levantou-se a nuvem do tabernáculo do testemunho. Os israelitas puseram-se em marcha e partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Farã. Partiram, pois, pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor transmitida por Moisés. A bandeira do acampamento dos filhos de Judá partiu em primeiro lugar, seguida de suas tropas, e a tropa de Judá era comandada por Naasson, filho de Aminadab. A tropa da tribo dos filhos de Sacar era comandada por Natanael, filho de Suar. E a tropa da tribo dos filhos de Zabulon era comandada por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado, e os filhos de Gerson e de Merari partiram levando-o. Depois partiu a bandeira do acampamento de Ruben, seguida de suas tropas, e seu comandante era Elissu, filho de Elcedeu. A tropa da tribo dos filhos de Simeão era comandada por Salamiel, filho de Surizadai. E a tropa da tribo dos filhos de Gad era comandada por Eleazar, filho de Duel. Os catitas partiram em seguida, levando os objetos sagrados, e antes que não chegassem, era montado o tabernáculo. A bandeira do acampamento dos filhos de Efraim partiu, seguida de suas tropas. E a tropa de Efraim era comandada por Elisama, filho de Amiúde. A tropa da tribo dos filhos de Manassés era comandada por Gamaliel, filho de Fadassur. E a tropa da tribo de Benjamim era comandada por Abidão, filho de Gedeão. A bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que formavam a retaguarda de todos os acampamentos, partiu, seguido de suas tropas. A tropa de Dan era comandada por Aiezer, filho de Amizadai. A tropa da tribo dos filhos de Azer era comandada por Fegiel, filho de Ocrã. E a tropa dos filhos de Neftali era comandada por Aira, filho de Enã. Esta foi a ordem de marcha dos israelitas, divididos em tropas, quando levantaram o acampamento. Moisés disse a Robabe, filho do Raguel, o madianita, seu sogro: Nós partimos para o lugar que o Senhor nos prometeu dar. Vem conosco e fartaremos bem, porque o Senhor prometeu fazer bem a Israel. Robabe, porém, respondeu-lhe: Não irei contigo, mas voltarei para a minha terra e para a ajuda de minha família. Moisés replicou: Rogo-te que não te separes de nós. Conhece os lugares onde podemos acampar no deserto, nos servirás de guia. Se vieres conosco, dividiremos contigo os bens que o Senhor nos der. Partiram da montanha do Senhor e caminharam 3 dias. Durante esses 3 dias de marcha, a arca da aliança do Senhor os precedia, para lhes escolher um lugar de repouso. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Quando a arca se levantava, Moisés dizia: Levantai-vos, Senhor, e sejam dispersos os vossos inimigos. Fujam de vossa face os que vos aborrecem. Quando, porém, se detinha, dizia: Voltai, Senhor, para as miríades e milhares de Israel. Murmurações do povo. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabeira, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, e mesmo os israelitas começaram a gemer. Quem nos dará carne para comer? Diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, os alhos bravos, as cebolas e os alhos. Agora nossa alma está seca, não há mais nada, e nós vemos maná só vemos maná diante de nossos olhos. O maná semelhava-se ao grão de coentro e parecia com um bidélio. O povo dispersava-se para colhê-lo, moía-o com a mó ou esmagava-o no pilão, cozia-o numa panela e fazia bolos com ele, os quais tinham o sabor de um bolo amassado com óleo. Enquanto de noite caía o orvalho no campo, caía também com ele o maná. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias, cada um à entrada de sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência.
Moisés entristeceu-se e disse ao Senhor: Por que afliges vosso servo? Por que não acho eu favor a vossos olhos? Vós que me impusestes a carga de todo esse povo, porventura fui eu que concebi esse povo? Ou acaso fui eu que dei a luz, para me dizeres: leva-o em teu seio como a ama costuma levar o bebê, para a terra que com juramento prometi aos seus pais? Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo que vem chorar perto de mim, dizendo: dá-nos carne para comer? Eu sozinho não posso suportar todo esse povo, ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se achei agrado a vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. O Senhor respondeu a Moisés: junta-me 70 homens entre os cidadãos, entre os anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo e têm autoridade sobre ele. Conduze-os à tenda de reunião, onde estarão contigo. Então descerei ali e ali falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e os derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejas mais sozinhos. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e tereis carne para comer, pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito. O Senhor vos dará carne e comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e disse-lhes chorando: por que saímos nós do Egito? Moisés disse: este povo no meio do qual estou conta 600.000 homens de pé, e dizeis que lhes dareis carne para que comam um mês inteiro. Porventura matar-se-á tanta quantidade de ovelhas e bois até que tenham bastante? Ou juntar-se-ão todos os peixes do mar para fartá-los? O Senhor respondeu a Moisés: acaso será importante a mão do Senhor? Verás sem demora se fará ou não o que eu te disse. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 homens anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu numa nuvem e falou a Moisés, tomou a parte do Espírito que o animava e a pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousaram o Espírito sobre eles. Começaram a profetizar, mas não continuaram. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldade e o outro Medade. E o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Um jovem correu a dar notícia a Moisés: Eldade e Medade se ele profetizam no acampamento. Então Josué, filho de Nun, servo de Moisés, desde sua juventude, tomou a palavra. Moisés disse ele: meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu: por que és tão zeloso por mim? Prover a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse. O Senhor lhe disse: desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel.